Fala galera, vamos aprender então um pouquinho sobre adição e subtração de arcos? Esse assunto ele é muito interessante, ele é muito fácil na verdade. Por exemplo, eu vou te dar uma aplicação disso. Já parou para se perguntar quanto que dá o seno, por exemplo, de 105 graus? Ou, como você pode até anotar, a tangente de 15 graus? Né? Já parou para se perguntar nesses arcos, quais são os valores dele, como é que faz para a gente calcular? Então esses dois são bem conhecidos. Na verdade, o seno de 105 ele é uma combinação de 45 graus mais 60. E a tangente de 15 graus ele seria uma subtração de 45 menos 30 ou de 60 menos 45. Para a gente aprender como é que a gente trabalha com isso, eu vou te apresentar algumas definições. Então, vamos lá, galera. A primeira das definições que nós vamos trabalhar é quando a gente tem a soma, né, por exemplo, de seno de A mais B. É bem interessante quando a gente tem a soma para a gente trabalhar, porque a subtração é exatamente a mesma coisa. Então, eu sempre aconselho meus alunos a guardar a soma primeiro e a subtração é uma consequência. Então, vamos lá, ó, seno de A mais B. Ele é muito fácil, ele é muito simples. Ele vai ficar assim, ó, seno de A, cosseno de B, seno do B, cosseno do A. Esse sinal é o de mais. Então, a dica que eu sempre dou é o seguinte, você vai lembrar assim, ó, lembra aquele poema lá do Castro Alves, Navio Negreiro, que ele fala assim, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Lembra disso? Aqui é a mesma coisa, vai ficar assim, ó, seno de A mais o B, a gente trabalha assim, ó, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O sinal daqui é o mesmo que veio de lá. Então, se é positivo, positivo. Se fosse negativo, é óbvio que a gente vai ficar com a mesma coisa. Eu já vou escrever como é que vai ficar na forma negativa. Mas primeiro vamos guardar a forma positiva, essa é a dica que eu te dou, ok? Bom, o cosseno, galera, a dica que eu sempre passo para os meus alunos, né, e para meus amigos também, é assim, ó, coça, tá? Você vai lembrar de coça. Por que coça? Porque ele fica assim, ó, cosseno do A, cosseno do B, seno do A, seno do B. Então, na verdade, aqui fica assim, ó, coça A, coça B, troca o sinal, então se é positivo lá, aqui fica negativo, sem saber, entendeu? Você fala meio rápido. Coça A, coça B, sem saber. E a tangente, galera, que ela é um pouquinho diferente, porque você vai ter que lembrar assim, ó, de tangente, tá? Tangente. Então, a tangente, eu vou até descer um pouquinho aqui para a gente guardar melhor essa ideia dela. Tá? Você vai ter que lembrar do tangente, tá, galera? Então, vai ser assim, ó. Tangente de A, né? Tangente do B. Aqui fica mais, já vou explicar isso daqui. Dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Então, a tangente, ela fica assim, ó. Tangente que ama mais tangente que beija. Tem gente que ama, tem gente que beija, fazendo troca-troca, tá vendo aí? Se em cima é positivo, embaixo fica negativo. A da tangente é a única das dicas que eu vou dar aí para você, que ela não é muito simples quando é negativo, porque não faz muito sentido, né? Fica, tem gente que ama menos, tem gente que... Não. Então, guarda ela positivo, como eu sempre falo, porque o negativo você sabe que é uma consequência. Então, galera, essas são as formas positivas. Quando nós tivermos as formas negativas, que é o que eu vou passar agora aqui, então, por exemplo, se nós tivermos assim, ó, seno de A menos o B, cosseno de A menos o B e a tangente de A menos o B. Vamos ver se você pegou a ideia, tá? É basicamente a mesma coisa do que a gente fez ali na esquerda, tá? Agora a gente vai fazer com o negativo. Então, lembrar, o seno é minha terra. Então, vamos lá. Minha terra tem palmeiras. Onde canto sabiá? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno do A. O sinal daqui é o mesmo que veio de lá. Então, se é negativo, aqui fica negativo. Do cosseno, galera, é basicamente a mesma ideia que nós vamos ter aí, né? Então, é o coça. Lembra, ó? Coça o A, coça o B, troca o sinal, se lá é negativo, agora fica positivo, sem saber, né? Seno de A, seno de B. A tangente, como eu falei para vocês, então ela é um pouquinho mais complicada, a gente só não fala do mais, né? Então fica assim, ó, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama,
tem gente que beija fazendo troca-troca, né? Trocando sinal. Como aqui é o negativo, ele já vem direto negativo aqui. Então, como tem o troca-troca, se em cima é negativo, embaixo é positivo. Guardou isso daí, galera? Então é bem simples, né? Bem tranquilo, bem sossegado. Uma das consequências que nós temos dessas definições é o que a gente chama do famoso arco duplo. Então, o que é o tal do arco duplo? Pensa assim comigo, pessoal. O arco duplo ele é muito interessante, principalmente quando a gente está trabalhando lá na física, né? A física usa bastante o arco duplo na lei de Snell, que nós temos lá na ótica, né? Então, por exemplo, você já parou para se perguntar se fosse A mais o A? Né? Então, em vez de ter o B, fosse igual. Né? Então, tipo, 30 mais 30, 60, né? 23 mais 23, então 46. Se fosse igual, nós ficaríamos assim, ó, seno de A mais o A, então nós vamos ter seno A, cosseno do A, seno do A, cosseno do A. Então fica desse jeitão aqui, ó, galera. Eu estou mostrando aí para vocês. Olha lá, seno do A, cosseno do A, seno do A, cosseno do A. O sinal daqui é o mesmo que veio de lá. Então, em vez de escrever o B, eu escrevo só A. Como você tem um seno de A, cosseno de A, mais um seno de A, cosseno de A, o que a gente conclui? Que o seno de A mais A, ou seja, o seno de 2A, galera, ele não é nada mais, nada menos do que 2 vezes seno de A, cosseno de A. Essa equação é muito importante. Geralmente, nós escrevemos como sendo x, né? Então, a gente faz assim, ó, seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Então, tanto essa equação aqui de cima, que eu estou mostrando aí para você, ó, vamos ver se ele vai fazer a correção. Ih, não fez a correção, ficou zoado, vamos fazer de novo. Tá? Então, aqui, tanto essa, agora ele vai corrigir. Aê! Ou essa daqui de baixo, né? No caso, só usando o x de diferenciação aí de uma para outra, é bem interessante. Então, fica 2 vezes seno de x, cosseno de x. Uma coisa interessante que nós temos também é para o cosseno, tá? Que foi o seno. Então, agora para o cosseno, o arco duplo, né? Então, olha lá, ó, o arco duplo, agora com o cosseno. Com o cosseno, nós vamos ficar assim, galera. Cosseno de A mais o A, ou seja, cossa A. Cossa A, troca o sinal, seno do A, né? Então, como eu falei para vocês, a gente não está usando o B, só está usando o A. Aí eu vou ter A mais A, isso daqui vai ficar 2A. Então, cosseno de 2A é igual... Cosseno de A vezes cosseno de A, isso dá cosseno ao quadrado de A. Menos seno de A vezes seno de A, isso daqui dá seno ao quadrado de A. Então, deixa guardado, galera. É muito comum, ao invés de a gente escrever A, nós escrevemos X. Então, cosseno de 2x, né, trocando o A por x, vai ficar cosseno ao quadrado do x menos seno ao quadrado do x. Tá? Então, tanto essa daqui de baixo quanto a de cima está super correta aí para nós. Tá? Essa daqui de baixo ou a de cima, usando o A, né, em vez do x, ele está corretíssimo aí para a gente. Guardou, galera? Bem fácil, né? Não tem segredo nenhum. O seno de 2x, o cosseno de 2x. Agora está faltando o último arco duplo para a gente brincar aí. O último arco duplo que nos falta é a tangente. Então, olha lá, ó, arco duplo. Agora vamos utilizar a tangente. Então, a tangente de A mais A. Então, lembrou como é que é a tangente, galera? Tangente é bem simples, né? Então, tangente que ama mais tem gente que beija, no caso é A, né? Tem gente que ama, né? Novamente, fazendo troca-troca, então negativo. Portanto, a tangente, pessoal, de 2A, aí no caso do arco duplo, ele vai ficar assim, ó, 2 vezes tangente de A, né? Porque você tem um tangente de A mais um tangente de A, 2 vezes tangente de A, dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A. Então, essa daqui é a sua forma em termos do A. Como eu falei para vocês, é muito comum, pessoal, nós escrevemos em termos do x, né? Então, a tangente de 2x, ela costuma ser escrita assim, ó, 2 vezes tangente de x
1 menos tangente ao quadrado de x. Tá? Também é muito comum de aparecer aí nas provas, nos vestibulares. Guardou isso? Então, essas são as três demonstrações dos arcos duplos, do seno, do cosseno e da tangente. Só dando uma revisada aqui, pessoal, lembre-se vocês que o seno de 2x é 2 vezes seno de x, cosseno de x. O cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E a tangente de 2x é 2 vezes tangente de x, 1 menos tangente ao quadrado de x. Uma observação, pessoal, que eu vejo muitas videoaulas aí deixando de falar é o seguinte, uma observação aqui para vocês. Você pode até se perguntar assim, pô, Daré, você falou para mim que o seno de 2x, ele vale 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x, certo? Você me disse isso, acabou de escrever aí, a gente conversou na teoria. Ótimo, né? Realmente eu falei isso. Então, o seno de 2x é 2 vezes seno de x, cosseno de x. E o seno de 4x? Como é que ele ficaria? Gente, é basicamente a mesma ideia. Porque o seno de 4x, em vez de você demonstrar como sendo x mais x, né, que seria o 2x, você tem que pensar assim, ó, 2x mais 2x. Né? Essa seria a ideia que você está pensando no lugar desse 4x. Logo, você vai ter 2 vezes seno de 2x vezes cosseno de 2x. É a mesma coisa, tá? Ah, professor, mas no meu exercício eu tinha seno de 8x. Como é que ficaria isso? Mesma coisa, né? Então, ficaria 2 vezes seno de 4x vezes o cosseno de 4x. Tranquilo aí, né? Sem crise, sem problema nenhum. É bem fácil. Com o cosseno é a mesma coisa, tá, galera? Então, por exemplo, se você tivesse cosseno de 8x, seria igual. Né? Então, você teria cosseno lá da equação dele, né? Nós escreveríamos assim, ó, cosseno ao quadrado de 4x menos seno ao quadrado de 4x. Né? Então, o arco duplo ele não muda, o esqueleto dele é o mesmo, o que muda é o arco só ali dentro. Tá? Que você pode escrever desse jeito. E como é que ficaria a tangente? Mesma coisa. Então, seria tangente de 8x, você vai ter 2 vezes tangente de 4x, né? Dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de 4x. Fim, não tem segredo nenhum, né? Porque seria 4x mais 4x. Aí, bonitinhos demonstrados. Fácil, galera. Achou tranquilo? Então, vamos fazer alguns exercícios.